Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, fica comigo até o final. Palavra das 15 já está no ar. Eu quero louvar a Deus pela tua presença, dizer que você é sempre bem-vindo aqui comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Palavra das 15 para o seu coração. Continua comigo, nós estaremos hoje trazendo aqui uma palavra de refletir nossas vidas, como são, como devemos nos agir na hora da fatalidade, na hora de uma situações adversas que surgem em nossas vidas. Fatalidade, calamidades, como nós devemos agir? No livro de Juízes, capítulo de número 19, versículo de número 20, ou seja, capítulo 19 e capítulo 20, os dois capítulos do livro de Juízes, traz um cenário de uma cena tão assim terrível. E eu vou usar esses minutos aqui, na Palavra das 15, para resumir todo o acontecimento que ocorreu ali dentro desses dois capítulos. Depois eu quero resumir o que é que eu entendi aqui, qual é a lição que daria para tirar desses dois capítulos. O capítulo 19 começa dizendo: naqueles dias, Israel não tinha rei, havia um homem da tribo de Levi, que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Então, primeiro ponto, Israel estava sem líder. Isso aconteceu também no capítulo 17, no capítulo 18, Israel sem líder. Então, este homem, ele havia casado com uma mulher, e foi buscar a mulher em Belém de Judá. Quando ele foi lá, buscou a mulher, que ele vai levando para Jerusalém, na caminhada desta cidade que ele foi, pegar esta mulher, buscar essa sua esposa, até Jerusalém, uma caminhada que passa-se uma noite. Então, no verso 11, diz o seguinte: chegaram perto de Jebus, uma cidade. Quase no final do dia, o servo disse ao homem: vamos parar na cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O servo disse para o seu senhor. Esse seu senhor era o homem da tribo de Efraim que estava levando a sua esposa para Jerusalém, cidade onde ele morava. Então, o servo pediu para que, olha, está escurecendo, vamos ficar aqui já ao final da tarde, final do dia, vamos ficar nessa cidade. No entanto, o seu senhor respondeu, verso 12, seu senhor respondeu: não podemos ficar nesta cidade estrangeira, porque eles eram israelitas. Então, Israel não tinha comunhão com quem não era de Israel, mas eles estavam passando pelaquela cidade. Então o seu servo pediu para ficar por ali, posar ali para outra noite. Mas o seu senhor disse: não, essa cidade ela é uma cidade estrangeira e melhor que a gente não fique aqui, que não pertence aos israelitas essa cidade. Vamos prosseguir até chegar em Gibeá. Vamos tentar chegar em Gibeá ou em Ramá, que são cidades israelitas. Passaremos a noite numa dessas cidades. Então, prosseguiram.
o sol já estava pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim. E ali ele sentiu como se estivesse em casa, sentiu como se estivesse dentro da sua família, como de fato ele também era israelita. E essa cidade é de Benjamim, que era israelita também. E ao passar da noite, foi recebido por um senhor idoso, foi para a casa do senhor idoso passar a noite. Mas, nos seus preparativos antes de dormir, chegaram um grupo de homens perversos da cidade, cercou a casa desse homem idoso e exigiu, começou a bater na porta e dizia: traga aqui fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele, relações sexual com o homem. Então isso é um escândalo para Israel, era um escândalo para o Israel. Então o dono da casa disse: não, ele está sob meus cuidados, é o meu hóspede, e eu não vou liberar. Mas o idoso não tinha nenhuma habilidade para impedir que esses devassos entrassem e pegassem esse homem de Efraim. Então, eles tiraram a mulher do homem, levaram a mulher, e ali abusaram da mulher a noite toda. No dia seguinte, quando o homem abre a porta, a mulher está no batente da porta, e ele chama a mulher para levantar, a mulher estava morta. Este homem não se conteve com esta situação, pegou a mulher morta, levou para a casa dele, e ele cortou a sua esposa em 12 pedaços, palavra triste, né, irmão? 12 pedaços, e distribuiu para as 12 tribos de Israel. Levantou-se uma grande revolta com os benjamins, o pessoal da tribo de Benjamim. Israel se revoltaram, o povo de Israel se revoltaram. Então todos os israelitas se uniram com um homem de Dan, desde Dan até o norte de Beerseba, ao sul, incluindo o que morava na terra de Gileade, comunidade de toda a região, na presença do Senhor, em Mispá. Os líderes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros. O povo de Israel se levantou contra Benjamim, a tribo de Benjamim. Antes de se começar a se guerrear, mandaram mensagem para a tribo de Benjamim. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvido. Pelo contrário, em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra o Israel. Amados, eu vou parar de falar agora dessas coisas de terrível e triste aqui. O que aconteceu? Houve-se uma guerra tremenda. Mas só para você não perder o raciocínio, você que entrou agora nesta live, e você não está entendendo do que eu estou falando. Estou falando por ter povo de Israel de uma forma bárbaro, o povo de uma cidade pertencente à tribo de Benjamim, de uma forma bárbara. Matou a mulher de um israelita. Então esse israelita cortou essa mulher em 12 pedaços. O marido cortou em 12 pedaços depois de morta. Distribuiu para todo Israel. E eles disseram: nunca houve situação desta natureza aqui. Então eles decidiram a se levantar contra Benjamim. Mas antes dele brigar com Benjamim, eles mandaram mensagem. Benjamim era seus irmãos, porque a tribo de Benjamim eram seus irmãos. Então, Benjamim se levantou contra Israel por ter chamado a atenção deles e se levantou uma briga. Mas para resumir toda essa situação, essa briga causou mais de 100.000 mortes. 100.000 mortes. 30.000, 25.000, 5.000
mais de 100 mil mortes, uma cidade toda destruída por causa da ação do marido ou por causa da ação dos homens bárbaros ali de Benjamim. Ok? Uma fatalidade, irmão. Uma fatalidade. Uma fatalidade aconteceu ali. Uma desgraça aconteceu na casa daquele homem idoso. Mas o que eu quero tirar, que lição eu quero tirar? Que lição eu quero tirar deste acontecimento? A melhor virtude para tratar de situação é uma virtude por nome de equilíbrio, moderação. Equilíbrio, moderação. Israel vivia uma situação de não ter um líder para comandar. Se tivesse um líder, não teria acontecido. Ou seja, o dano não teria sido maior. Por causa que não tinha governo, então o dano se tornou muito grande, muito grande. Timóteo, capítulo, segunda carta de Paulo ao seu obreiro, seu companheiro Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia ou timidez. Isso nós não podemos ter. Covardia e timidez nós não podemos ter. Nós temos que ser destemidos, nós precisamos ter coragem, nós precisamos saber agir. Não é questão de agir para o prejuízo aumentar, o dano ser maior, não. A perca ser maior, não. É equilibrado. E ele continua dizendo: não deu espírito para nós de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Então a palavra das 15 para os nossos corações na tarde desse dia é: tenhamos equilíbrio nas nossas ações, nas nossas decisões, nos nossos atos. Primeiro que vingança não é ensinamento de Deus para nossas vidas. Vingança não é. Entretanto, nenhuma ação, nenhuma situação nos dá direito de nós agirmos com as nossas próprias mãos. Nenhuma situação. E se nós calarmos, e se nós pensarmos primeiro, sermos tardio em abrir a boca, sendo tardio em irar, como diz Tiago na sua carta, nós teremos mais sucesso. O nosso prejuízo é menor. Talvez você está passando por uma situação como essa, de agir de uma forma precipitada. Não faça isto, porque se você sentar, se você dormir, se você pensar, você vai ver que de nada isto adianta. Fatalidades, situação, tragédias, elas existem, mas nós precisamos ter equilíbrio da parte de Deus para nós tratarmos com cada situação dessa, para que o prejuízo não seja maior. Palavras 15 para o teu coração na tarde desse dia. Conselho vindo da palavra de Deus. Cuidado como agir na situação de prejuízo, de fatalidade, de tragédias. Cuidado com a sua maneira de agir. Tenha cuidado para que o prejuízo não seja maior. A Bíblia nos ensina. Agiremos sim. Não podemos ser covardes. Podemos agir sim, mas com espírito de amor e de moderação. Espírito de amor e de equilíbrio, pois foi este espírito que Deus nos deu. Capítulo 19 e 20 de Juízes são 2 capítulos
de uma grande tragédia. 2 capítulos de tragédia, de uma tragédia enorme. Acontecimento, e aí só o capítulo de número 20 tem 42 versículos falando deste acontecimento. Sabe aquela situação que acontece nos dias de hoje, que os jornais ficam 15 dias falando só daquela tragédia, daquela situação? É mais ou menos assim para você entender. Capítulo 19 tem 30 versículos só falando desta situação que ocorreu ali em Israel. Primeiro, briga entre família, a briga entre irmãos, briga em mortes entre irmãos. Não haveria paz em Israel, somente guerras, e guerras entre os irmãos. Você entrou agora, você não lembra, porque talvez você não está me acompanhando todas as palavras, mas eu disse que o servo estava caminhando com este levita. O servo disse: olha, vamos hospedar aqui nesta cidade, pois o dia já está se pondo, vamos hospedar aqui. Então o seu senhor disse: não podemos hospedar aqui, pois não podemos ser hóspede de uma cidade estrangeira. Vamos prosseguir a encontrar uma cidade israelita. Este homem pode ter acontecido duas coisas com este levita. Ele pode ter sido prudente, sim, prudente. E ele pode ter sido também preconceituoso. Duas situações extremas que pode ter acontecido com ele. Uma é prudente, ele foi prudente. Se nós pararmos numa cidade que não é da nossa, de Israel, eles podem aprontar conosco à noite. Então ele foi prudente. De outra forma, do outro lado, ele pode ter sido preconceituoso. Talvez se ele ficasse nessa cidade, nada teria acontecido, porque Israel estava sem líder, Israel estava sem a paz de Deus com a comunidade de Israel. Israel estava como qualquer um. Eles achavam, porque eles eram israelitas, eles eram melhor, mais fiéis do que os outros dessa cidade de Jebuseus. Mas eles estavam pior do que os jebuseus. E às vezes a pessoa se sente muito santo, se sente muito fidedigno, se sente muito apegado na religião, e na verdade ele está pior do que quem não tem religião. Então a palavra das 15, nesta tarde, que nós entramos pelo caminho, que nós tenhamos equilíbrio, que nós tenhamos o espírito de amor, como diz 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, espírito de amor foi isto que Deus nos deu, e espírito de equilíbrio, para tratar de situação, de tragédia, de fatalidade. Glória a Deus. Provérbios 29, versículo de número 10, diz: os homens sanguinários odeiam o íntegro. Os homens sanguinários odeiam os íntegros. Então, isso provoca uma confusão, uma guerra entre os homens sanguinários e íntegros, porque os sanguinários odeiam os íntegros, mas o reto procura o seu bem. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre. Porque a sabedoria do homem é encobrir a sua ira. É encobrir a sua ira. É ser moderado. É agir com amor. Isto é a ação do homem sábio. Ele é equilibrado. A tragédia é inevitável. A fatalidade não tem como se desviar da fatalidade. Fatalidade acontece com o santo, com o ímpio, com o religioso, com o não religioso. Fatalidade é como o sol, nasce para todos. Tragédias nasce para todos.
Agora nós precisamos deste espírito aqui que Paulo fala em Timóteo. Espírito de amor e de equilíbrio, para não tomarmos atitudes que podem aumentar o prejuízo, atitude que pode nos levar ao maior dano. Palavra das 15 para o teu coração é esta: cuidado do que você está passando hoje, por causa do seu desequilíbrio, você causar mais dano. Então, tranquiliza a tua alma, fala com Deus, sinta-se amparado por Deus, Deus te dará resposta. O que é que você deve fazer? Cuidado de tomar atitude precipitada e o prejuízo ser maior. Atitude maldosa, prejuízo maior. Vingança, prejuízo maior. A vingança pertence a Deus, diz a tua palavra. Não devemos agir com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias palavras, com as nossas ações de ódio, de ira. Isso não leva a lugar nenhum. Podemos ter mais prejuízo se nós lutarmos assim. Olha, os israelitas perderam só de uma vez 25 mil. De uma vez perderam 25 mil israelitas de uma atacada. Os Benjamim mataram 25 mil de uma vez. Depois mais 5 mil. Depois mais 30 mil. E da mesma forma, os benjamins perderam 30.100 de uma vez. E também perdeu toda esta cidade que aconteceu esse dano. Destruíram com fogo, mataram criança, mataram tudo por causa de uma ação precipitada. O homem pegou a sua esposa. A tragédia aconteceu. Os perversos, eles violentaram a sua esposa, mataram a sua esposa. Tragédia, fatalidade aconteceu. Aconteceu a fatalidade. Ele não conteve, ele pegou o corpo da sua esposa, cortou em 12 pedaços e mandou um pedaço para os líderes das tribos de Israel. Por causa disso, levantou-se uma guerra. Acabaram com a cidade toda, matando todo mundo, até os animais da cidade mataram. Tudo. E entre a morte dos israelitas com os benjaminitas, foram mais de 100 mil pessoas, por causa da ação daquele homem. Eu venho aqui, palavra das 15, dentro desses poucos minutos te dizer, cuidado da forma que você age diante de uma fatalidade. Cuidado a sua ação diante de uma tragédia. Paulo escreve aos Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus nos deu espírito de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Espírito de amor e equilíbrio. Recebe nesta tarde, palavras 15, espírito de equilíbrio, para você tratar de situações complicadas, situações de fatalidade, de tragédias, de perda, de dores. Trata isto com equilíbrio e com amor, para que o prejuízo não seja maior. Palavras 15 para o teu coração. Tenha hoje em mente, vou agir, mas dentro do equilíbrio,
Nunca deixe que o amor saia do teu coração. Tem equilíbrio e amor. Se você tiver equilíbrio e amor, o Espírito do Senhor vai te controlar e você não vai agir de forma errada, de forma precipitada, porque poderá causar muito dano, maior dano, prejuízo maior do que já teve. Portanto, palavras 15 para o teu coração. Tenha equilíbrio em tratar situações de tragédias. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família, o teu coração. Seja Deus louvado em todas as suas ações, em todas as suas decisões. Que o Senhor abençoa e que Ele possa produzir na tua vida hoje alegria, paz, contentamento. E Ele vai de encontro à tua necessidade hoje e te socorre com abundância em nome de Jesus Cristo. Palavra das 15 para o teu coração. Fica comigo. Amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer e te louvar. Quero pedir a tua presença, a tua bondade, o teu amor, Senhor, sobre a vida do teu povo, Senhor, sobre a vida. Meu Deus, que nós tenhamos espírito de equilíbrio, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, dar continuidade, Senhor da glória. Ó Jesus eterno, todo tipo de situação, sabermos, ó Pai, controlar. Meu Deus, nos dá sabedoria do céu. A todos quantos ouvirem esse vídeo, Senhor, seja, Senhor, impactados, meu Deus, e fortalecido por esta palavra, em nome de Jesus. Amém.